Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, eu quero ler apenas no versos de número 1 e 2, capítulo 2, versos de números 1 e 2 somente. E vai falar exatamente da história que o pastor Richard se referiu um pouquinho atrás. 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, e eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente, e viemos a adorá-lo. A nossa palavra e a nossa meditação nessa noite vai girar em torno de 2 eixos, e terá como tema proposto um Natal de impossíveis, mas de possibilidades. Um Natal de improváveis, mas também um Natal de possibilidades. E talvez a pergunta que você faça é: aonde que você está vendo então aí, pastor, a questão do improvável, e aonde você está vendo aí a questão de ser impossível? Está exatamente na pessoa dos reis magos, ou dos magos, ou dos embaixadores. Eu costumo dizer que eles eram astrólogos. Afinal, eles chegaram ali por uma estrela, e eles não tinham um conhecimento bíblico, tanto que eles chegam em Jerusalém e perguntam: aonde há de nascer o rei dos judeus? Nós vimos uma estrela, e nós queremos então adorá-los. Então é muito improvável que um estrangeiro, que um gentio tenha todo esse conhecimento e não saiba que ele nasceria em Belém. E aí vão consultar ali Miqueias, e o profeta Miqueias vai dar a dica da onde nasceria. É improvável que um gentio tenha uma revelação tão especial de Deus, a ponto de não conhecer o Velho Testamento, mas de saber que nasceria ali o nosso Salvador. E o nosso Salvador, ele dá-se de um impossível, de um nascimento virginal, aonde o anjo que vai dizer, o mesmo anjo ou anjos diferentes que disse para os pastores: não temais, vai dizer para Maria que para Deus não existe impossível. Fala para você mesmo. Você não pode falar para a pessoa que está do seu lado, nem para a pessoa que está próxima de você, mas você pode falar para você mesmo: para Deus não existe impossível. Amém, queridos? Vamos tentar fazer um exercício aqui. Vamos voltar o nosso reloginho. Imagine que você está aqui em dezembro de 2019, e alguém fale que vai acontecer todas essas coisas que estão acontecendo. Talvez você vai dizer assim: nós vamos viver dias então de ficção científica. Vai parecer um filme de ficção científica. É algo que talvez em 2019 nós diríamos assim: isso é improvável. Ou alguém mais forte, um pouquinho de pensamento, talvez dissesse assim: isso é impossível. Mas a pandemia, ela veio para mexer um pouquinho com a nossa história. A pandemia veio um pouquinho para mexer com os nossos dias. Nós estávamos muito confortáveis, essa que é a grande verdade. Nós estávamos muito tranquilos em céu de brigadeiro, e quando nós estamos precisando mexer algumas coisas na nossa vida, Deus vai mexer com algo para que as coisas e a vontade de Deus aconteça. Estava tudo muito calminho, e aí Deus começa então a agir. Estava muito organizado humanamente falando, precisava de uma dose do sobrenatural, de uma dose do impossível, de uma dose do improvável. E é justamente sobre esses 2 eixos que eu quero que você guarde como a minha reflexão para você nessa noite: improvável e impossível. Improvável e impossível. A Bíblia, como um todo, ela está cheia de improváveis, e ela está lotada de impossíveis. Como eu disse anteriormente para vocês, eu advogo o estudo e o pensamento que, na realidade, aqueles reis magos que deram nomes para eles,
eles eram astrólogos, eles eram estrangeiros que tinham uma dificuldade muito grande de conhecer o verdadeiro Deus, mas conseguiram observar naquilo que seria improvável através dos astros, que tinha algo diferente conspirando no cosmos em favor do ser humano. Não pense que a pandemia ela veio para nos roubar a paz, para nos tirar a vida, para fazer com que nós sejamos muito mais incomodados do que tudo. Deus sabe de todas as coisas, e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E a conspiração do cosmos, de Deus, o nosso Senhor, fez com que nós pudéssemos passar tudo isso que nós estamos passando. E nós vamos passar, porque o nosso Deus é o Deus do improvável, é o Deus do impossível, e pode fazer muito mais do que sequer nós possamos pedir, pensar ou imaginar. Mas eu quero voltar para o texto um pouquinho. O que o texto está falando? O texto está falando de um nascimento de uma criança. O texto, essa criança é Jesus, sim, mas é também uma criança. E é interessante quando a gente ouve que uma criança nasceu, como que mexe com a gente? Você que é o filho mais novo, caçulinha, assim como eu, como a notícia do meu primeiro sobrinho mexeu comigo. E eu com 11, 12 anos estava falando assim, gente, eu já sou tio. Eu achava que eu tinha que ter mais responsabilidade com 11 ou 12 anos, porque eu era tio, eu não era nem pai ainda, mas eu era tio. Seja como for, quando nós recebemos uma notícia de nascimento de uma criança, parece que o ar enche de pulmão, parece que nós nos enchemos de vida, parece que nós criamos força para vencer as dificuldades. É assim quando nascem os nossos filhos. Avô, eu não estou com pressa, não quero saber como é que é isso, estou tranquilo, estou em paz, tá bom? Mas quando nascem os nossos filhos, como que a gente fica feliz e como isso mexe com a nossa história de vida. Tive a nossa primeira filha com a Rose aos 26 anos. Aos 26 anos, tanto eu como ela, 26 anos de idade. E era muito jovem ainda, precisava aprender muitas coisas, precisava conquistar muitas coisas. Ela foi a minha filha cobaia, porque eu aprendi com ela na prática, no dia a dia. E Deus tinha prometido também que nós teríamos um outro filho. Esse filho veio aos 40 anos, se você fizer a conta aí, próximo de 15 anos, tá? Com a mesma Dona Rose, pode ficar tranquilo, pessoal, não tem problema nenhum com a mesma Dona Rose. Tinha 40 anos. Diz que tem uma tal de crise dos 40 anos aí, não é isso? Se aos 40 anos o homem começa a ficar preocupado com o que o outro tem, se o outro tem mais, se o outro tem menos, parece que as forças estão indo embora, ele está começando a achar que a vida dele está declinando. E aos 40 anos, o médico falou para minha esposa assim, só não engravida, você tem uma enfermidade, só não engravida. O médico tem uma boca santa, me perdoe os médicos. O que aconteceu com ela? Ela engravidou. E o médico falou, é provável que teu filho tenha alguns problemas. Vamos fazer daqui uns dias um ultrassom morfológico. Com perdão dos médicos, eu nem sabia que esse troço existia. Vamos fazer um ultrassom morfológico, você vai parar de tomar os remédios, pode ser que você tenha dores, pode ser que você tenha problemas. E nós continuamos confiando em Deus, sabendo que o nosso Deus é o Deus do impossível e que aquele pequeno problema era tão somente uma improbabilidade da vida. E o Gabriel nasceu forte, saudável, está aí maior do que o pai, com todas as mãozinhas, com todos os pezinhos. Nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. E aí quando eu me parei perante os 40 anos, eu falei, Deus, eu não posso ficar meio constrangido, porque eu tenho 40 agora, eu preciso fazer melhor com o segundo do que eu fiz com a primeira. Deus falou exatamente isso. Sabe aquela historinha que a chupeta cai do primeiro filho, que aí você vai, põe na água quente, ferve, põe lá, e no segundo filho cai no chão 30 segundos para adquirir imunidade, passa
E tem mais gente que fez isso, né? Passa na calça ou passa na saia, assim, passa no vestido. Ele falou para mim, não faça isso. Faça melhor. Faça melhor. Sabe por quê? Porque você está mais maduro. Porque você experimentou o improvável. Porque você experimentou o impossível de Deus naquele dado momento. Não é que eu não acredite nos médicos, eu sei que tem médicos me ouvindo, eu acredito e acredito muito, e acredito que Deus vai usar os médicos, mas Deus está um pouquinho, mas muito, muito, muito acima da medicina, muito acima de qualquer sabedoria humana, e a vontade de Deus, ela vai prevalecer sobre as nossas vidas. Há uns 3 anos atrás, pastor Richard me mandou para uma missão. Para uma missão mesmo, literalmente. Ele me mandou lá para o Nova Lima. E eu cheguei no Nova Lima, e nós começamos a trabalhar com as pessoas. E nós tínhamos lá uma família. Tinha uma família que teve uma moça, uma mulher que teve um filho, que vive muito próximo da sua mãe, e eles tiveram um menininho, e o menininho viveu alguns dias, e ele veio a falecer. Eu não vou dar o nome dela, mas as pessoas mais antigas da igreja sabem de quem eu estou falando. Porque na época, nós aqui na igreja, oramos pela vida dessa criança. E passaram alguns anos, e aquela pessoa tentou ter filhos novamente, e não conseguia ter filhos. Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de conversar com ela. E ela disse assim, eu estou desistindo, pastor. Eu acho que não é para mim ter filho, eu vou pensar em adoção. E eu falei, é muito bom isso é muito bom. Eu acho que, sabe, pastor, meus sonhos não morrem. Eu falei, opa, quem falou isso? Teus sonhos morrem. Ela falou, mas como, pastor? Meus sonhos morrem, teus sonhos aqui da terra morrem. Sabe quando que morre? Quando nós vamos lá para a cidade do pé junto. Quando nós morremos aqui nesse mundo, os nossos sonhos desaparecem. Imagine, por exemplo, o sonho de ter um filho. Aí eu orei com ela, ela falou, muito bem, pastor, agora eu vou tentar engravidar novamente. E eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim agora. Me ajuda, Senhor. E ela passou uma gravidez difícil. Tomou os remédios, tomou todos os cuidados. A criança, ela nasceu prematura. Mas esses dias até esteve lá em casa me visitando, apesar de não poder. Esteve com o seu filho lá. E nós pudemos vê-lo andando, correndo. Sabe por quê, queridos? Porque os impossíveis é possível diante da presença e da graça de Deus. Quando Deus determinar, as coisas vão acontecer. Não se esqueçam disso. Deus é o nosso Deus e Ele é o Deus do impossível. A Bíblia como um todo, ela é recheada de improváveis. Recheada. Imagine um casal de idosos aonde já aquele tempo de fertilidade da mulher passou, e eles são chamados, e ele é chamado para ser pai de uma multidão. Você sabe de quem eu estou falando? É improvável, é impossível que um casal desse tenha muitas gerações a partir dele. E eu quero te dizer que esse menino que nasceu em Belém é descendente de Abraão. E todos nós somos descendentes de Abraão, porque acima dos impossíveis e das probabilidades está a vontade do nosso Deus. Conheço também na Bíblia a história de um menino, e eu vou arriscar dizer que ele era ruivo. Ele era o mais novinho da casa. Quando o profeta chega na sua casa, todos estão à mesa e ele estava trabalhando. Talvez ele fosse um bastardo na sua casa. E o profeta olha para todos os filhos de Jessé e pergunta assim, não tem ninguém mais? Não tem mais nenhum aí? E aí chega o pequeno Davi. E naquele dia, com toda a impossibilidade de um menino, de um bastardo, de alguém de semelhança diferente da sua casa, aquele menino é ungido rei em todo Israel. E essa criança vai ser chamada de filho de Davi um dia. O nosso Cristo vai ser chamado de filho de Davi. Se você contasse isso para Davi, quando ele fosse mais novo, eu creio que até ele diria que era quase impossível
que isso aconteça. Mas as coisas, quando somam a vontade de Deus, acontecem. Durante o período dos juízes, houveram muitos juízes em Israel. A pior tribo que se tinha lá era uma tribo chamada Manassés. E a pior família que se tinha nessa tribo dessa tribo era exatamente a família de Gideão. E Deus chega para aquele homem e fala: vai, Gideão, nessa tua força, porque você precisa livrar os nossos inimigos. Você precisa vencer os amalequitas. Até Gideão achou impossível que ele governasse as tribos de Israel naquele dado momento. A Bíblia continua nos seus improváveis e nos seus impossíveis. Um homem nasce na alta corte de Faraó, é instruído na melhor universidade do mundo daqueles dias. Era um homem de língua pesada, talvez meio gago, que não soubesse falar bem. Ele faz algo errado, vai cuidar de ovelhas numa terra estrangeira, e Deus fala para ele assim: Moisés, você vai falar com o Faraó, você vai lá voltar no grande centro, e você vai libertar o meu povo. Quando ele fala, Faraó acha improvável, Faraó acha impossível que ele libertasse o povo de Israel. Mas a história mostra, e a história relata, que Moisés foi o grande libertador de Israel. Esse menino que nasce nesse dado momento e é visitado pelos magos em Belém, ele vai chamar 12 homens, não muito preparados, homens indoutos, homens difíceis de se lidar, homens que não tinham muita cultura, homens que não eram de boa reputação, homens que eram afiliados a partidos extremistas da época, zelotes, homens que eram chamados de filhos do trovão, porque estavam prontos para falar contra o seu próximo, e rapidamente, e Jesus vai chamar esses 12 improváveis, para fazer o impossível, que era levar o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós hoje, porque improváveis fez aquilo que era impossível para os homens, mas impossível para Deus. E hoje nós podemos ler esse texto, porque um homem que era escriba, cobrador de impostos, era passível de repugna pelos judeus. Era alguém que, quando passava na frente de um judeu, ele batia a poeira dos pés, ou cuspia no chão, quando Mateus, um cobrador de impostos, um escriba, passava. Mas a possibilidade acontece quando Deus entra na causa, quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Existia um missiólogo muito famoso, chamado Hudson Taylor. Ele disse certa vez que todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas e fracas. Todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas e fracas. O mesmo Mateus, no capítulo 22, vai falar a respeito de uma parábola que esse menino, que essa criança que hoje no texto aqui nasceu, já homem feito, começa a dizer. Eu talvez chamaria essa parábola de não a parábola dos convidados para uma festa do casamento, mas eu gostaria de chamar essa parábola hoje, e gostaria que a igreja me permitisse fazer isso, de chamar da parábola dos improváveis. Eu não vou ler o texto, mas eu começar a falar sobre o texto, e você que já leu ele um dia vai lembrar. Conta-se a história que o rei, um dia, ele tem um casamento, e tendo esse casamento, ele convida muitas pessoas, ele convida os prováveis, para aquele casamento, e ele fala para os seus servos: vão lá e busquem os prováveis. E os prováveis disseram: não, nós não vamos, nós não queremos ir. E os servos voltam e falam para o rei, e o rei fala: mas como que isso? Volta lá e convida de novo. Aí tinha mais uns prováveis nervosinhos lá, que ainda deram uma sova nos emissários do rei. E aí o rei disse assim: tá bom, se os prováveis não querem vir, vá para as ruas, chame as pessoas, chamem quem vocês acharem, e convide eles
para esta festa. E convide eles para esse casamento. E preparou o banquete, e preparou todas as coisas. E quem veio? Os improváveis. Mas sabe, teve uns improváveis, ou pelo menos um improvável, que veio com uma veste que não estava adequada. E a veste não era uma roupa, era alguém meio, quase que parecido comigo, meio fora do tom assim, não era parecido comigo. Mas na realidade, era alguém que não estava, não com as vestes, com as roupas, mas estava com a vida despreparada para o impossível de Deus. E ele acaba sendo lançado fora da festa, ele acaba sendo lançado fora do casamento. É daí, exatamente dessa parábola, que tem aquele texto que é muito conhecido, aonde que diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Precisamos vestir as vestes, não da nossa roupa, mas a veste da fé, a veste da esperança, a veste da certeza, a veste da confiança, a veste da certeza que Deus está operando. Não interessa o que está acontecendo no meio das nossas vidas, não interessa as dificuldades que nós estamos passando. Eu falei um pouquinho dos improváveis, mas deixa eu focar um pouquinho também nos impossíveis. Na palavra de impossibilidade que Maria teve ao receber a notícia que ela seria mãe, ainda não conhecendo um homem. E quando ela fala para o anjo, você está fora de contexto, você não está entendendo como é que é as coisas, você é um cara de outro mundo, anjo. E o anjo fala, não, Maria, você que precisa entrar no outro mundo, no mundo das possibilidades de Deus, porque não existe impossíveis para Deus. Essa criança que nós lemos no texto, que hoje nasceu em Belém, ele vai se tornar o homem de Nazaré, o profeta de Israel, ele vai se tornar o sacerdote da Galileia, ele vai se tornar rei em Jerusalém, e vai ter uma entrada triunfal como rei em Jerusalém. Dali a alguns dias, ele vai ser crucificado como um criminoso, mas o tempo vai passar e a impossibilidade do ser humano vai se manifestar na possibilidade de Deus, e esse homem vai ressuscitar, vai viver novamente e vai dizer que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu olho para o Natal e eu não consegui achar um texto ainda que diz assim, comemore o Natal. Eu olho para a morte e ressurreição de Jesus, e eu vejo um texto que diz assim, comemore a minha morte e a minha ressurreição. Mas eu também fiquei procurando um para não comemorar o Natal, e eu não encontrei. Então comemorem, porque é Cristo, Deus se manifestando e vindo à terra, e dizendo para nós que existe o impossível, que existe esperança, que Deus está conosco, e Ele caminha e está vivo conosco todos os dias, para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Essa criança vai se tornar um homem, e ele vai fazer coisas que na época eram impossíveis. Esse é o homem que vai tocar os intocáveis. Jesus vai tocar os leprosos, vai trazer muito mais do que uma condição física de saúde para os leprosos. Vai tocar os leprosos, vai tornar eles aptos para estar na congregação, aptos para estar na sociedade. Ele vai manifestar muitos impossíveis. Esse é o Deus que vai olhar para um menino um dia e vai ver que o menino tem um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Se perguntasse para aquele menino e falasse assim, menino, você consegue alimentar esses 5.000 homens, fora os outros que eu não estou contando? O menininho diria, não. Os discípulos disseram, Senhor, é impossível que nós iremos à cidade e compramos mantimentos para todo mundo, Senhor. Deus faz o seguinte, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Deus diz, então é suficiente. E Jesus começa a orar, e as coisas começam a acontecer, a multiplicação começa a acontecer, e todos se fartam, e sobra
12 cestos. E sobra muito ainda. Tudo tão somente porque um menino consegue fazer com que o impossível de Deus possa ser materializado pela fé, ou pela falta de fé dele ainda, mas ele precisava crescer, porque ele era apenas um menino, para que nós peçamos nessa noite que Deus continua sendo o Deus do impossível. Jesus é aquele que perdoou pecadores, é aquele que quando foram apedrejar a mulher adúltera, ele falou para nós e nos ensinou assim: coloque-se no lugar do seu próximo. Tanto que ele fala para aqueles homens, faz o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele jovem, aquela criança, aquele homem, Deus vivo que esteve entre nós, nos ensinou para que nós pudéssemos nos colocar no lugar do nosso próximo. Para que os improváveis de Deus aconteçam, para que os impossíveis de Deus aconteçam na nossa vida. Essa criança que agora já é homem feito, que tem 12 improváveis como seus discípulos, certo dia ele vê que está todo mundo ansioso, está todo mundo preocupado. Estava todo mundo preocupado com a situação, com a economia, estava todo mundo preocupado com os romanos, estava todo mundo preocupado com os alvoroços que existiam em Israel. E aí, aquela criança, aquele homem, aquele Deus vivo diz assim: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Dá uma olhadinha para os lírios do campo. Nem Salomão, com todos os impostos que ele cobrou no antigo Israel, conseguiu se vestir dessa maneira. Está vendo as aves dos céus? O meu Pai os sustenta e vai sustentar cada um de vocês e vai sustentar a cada um de nós. Aquele Deus vivo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, um dia esteve com aqueles outros 12 improváveis novamente, no mar, num grande lago chamado Mar da Galileia, e aconteceu uma grande tempestade. Muito vento, muito alvoroço, e os discípulos chegam apavorados para falar com Jesus Cristo. Imagino eu, e tenho certeza disso, que Jesus podia falar para o vento: acalma aí, vento, fica quietinho aí, show, pss, pss. Aí depois ele falava para os discípulos: ó, está tudo resolvido. Mas sabe o que Jesus fala? Fiquem calmos, mantenham a calma, mantenham a fé, não percam a fé, não percam a esperança, deixa o vento comigo. E aí ele fala para o vento: acalma-te, vento. Talvez hoje nós não estamos no Mar da Galileia, nós não estamos numa tempestade, ou será que o mundo inteiro está em uma grande tempestade? E nós estamos esperando a vacina como se fosse a solução para todos os problemas da humanidade. Deus quer falar com você: acalma-te, tenha fé, tenha certeza, caminhe comigo. Sábado, quando nós preparávamos uma aula para a nossa escola bíblica dinâmica, eu conversei com o pastor Christian. Aí nós descobrimos que nós somos improváveis. Aí nós começamos a fazer a conjectura quando nós dois seríamos vacinados naquela lista que tem. Tivemos uma certeza avassaladora, alegrante, que não alegrou nosso coração, né, pastor? Somos os últimos. Aí deu vontade de dar uma pastoral, né, de fazer assim: os últimos serão os primeiros, pastor, fique tranquilo. Mas na realidade não. Nós queremos ser o primeiro na graça, na proteção, na certeza que Deus pode falar para a tempestade: acalma-te. Que Deus pode nos livrar da pandemia, que Deus tem a nossa vida sobre o seu controle. Tire a ansiedade, ponha no Senhor a sua fé, ponha no Senhor a sua confiança, vença a improbabilidade, vença o impossível nesses dias, mantenha a calma, mantenha o controle, mantenha a certeza que nada acabou, que Deus ainda tem muitas coisas para fazer nos nossos dias, no dia de amanhã, no dia de Natal, no ano novo. Deus continua conosco, chamando improváveis e fazendo o impossível nas nossas vidas. Deus, Jesus Cristo, foi aquele que trouxe esperança àqueles que não tinham mais esperança. Lembra da mulher, daquele fluxo,
que vivia à margem da sociedade porque ela era uma impura, que já tinha gastado todos os seus bens com a procura de um médico, a procura de uma solução, e aquela mulher o toca e dele sai poder, e dele sai virtude, e acontece ali, naquele dado momento, o impossível. Jesus, esse menino que nasceu e que nós lemos no texto aqui, é aquele que foi fazer morada nos céus para os seus seguidores. Foi preparar uma morada para mim e uma morada para você, que confia e que sabe que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu tenho um pouquinho mais de 50 anos. E desde os 19, eu trabalho praticamente no mesmo ramo de atividade. Eu poderia dizer que eu tenho alguém aqui que é do mundo de finanças e eu tenho aqui alguém que é um pastor. Não é um diabinho e um anjinho, tá, gente? Não pensem assim. Mas eu tenho uma mente que trabalha com finanças. Muita antes de falar em curva em V ou qualquer outra coisa da economia, na minha vida como um todo, eu vi cair uns 6 zeros. Eu vi a economia dividir por 2,750. Você lembra disso, 2,750? Vamos lá, revela a sua idade aí. Você tem mais de 50, você está nos 50, 40 e poucos aí. Gente, levanta a mão aí, está todo mundo se escondendo. A patroa pode pegar na mão do marido. Pega na mão do marido, faz ele erguer a mão aí. Já dividiu por 2,750. Acordamos, dormimos num dia com uma moeda, acordamos no outro. O dólar variou 1 por 1. Dólar subiu, o dólar baixou. Debentures, hate, e eu não vou falar mais um monte de palavrão que eu tenho na minha mente de economista, de finanças. Não vou falar. A minha mente de finanças começa a fazer projeções de como vai ser o ano, se o dólar vai subir, se o dólar vai baixar, se as pessoas vão conseguir vender, se as pessoas vão conseguir contratar, se as pessoas vão ser contratadas nas empresas, se vai ter desemprego, se não vai ter desemprego, aonde que eu vou investir o capitalzinho que eu tenho, como eu vou planejar o meu futuro. E aí o meu lado mais pastoral fala assim, não se preocupa não, na tua vida inteira, apesar de todos os zeros que caíram, apesar de 2,750, pessoas venderam, não venderam? Por que não pode ser você? E eu vou repetir para você. No ano que vem, pessoas vão vender. Por que não pode ser você? No ano que vem, pessoas vão fazer serviço para muitas pessoas. Por que não pode ser você? No ano que vem, muitas pessoas vão crescer e vão conseguir e conquistar emprego. Por que não pode ser você? No ano que vem, com vestibular difícil, com vestibular online, com tantas e tantas coisas, pessoas vão entrar na faculdade. Por que não pode ser você? Para as mulheres, ano que vem vão nascer muitos meninos e muitas meninas. Glória a Deus por isso. Por que não pode ser você? Muitos vão se casar no ano que vem. Por que não pode ser você? E essa é a grande questão. Às vezes nós somos paralisados pelas expectativas, pelos medos, pela insegurança, e nós esquecemos então de viver. Se você entrou aqui nessa noite, ou se você está aí na sua casa, achando que no ano que vem vender, contratar, se empregar, passar no vestibular ou qualquer outra coisa é improvável e impossível, eu quero te dizer que não é improvável e nem mesmo isso é impossível, porque eu conheço um Deus que para Ele não existe impossíveis. Para Deus não existe impossíveis. E eu quero deixar uma frase com você. E eu quero que você fale para você mesmo, em pensamento ou em voz alta, do jeito que você quiser. Repita, eu vou falar a frase uma vez e você vai repetir de novo. Deus chama improváveis para realizar o possível. Fale para você mesmo. Deus chama improváveis para realizar o possível. Mas talvez você esteja falando assim, será que Deus não chama os improváveis para realizar o impossível? E eu digo não, porque para Deus não existe impossível. O Deus que se manifestou, que veio e que esteve entre nós, o Deus que foi adorado pelos magos, o Deus
que foi exaltado, o Deus que foi morto e que ressuscitou, Ele está aqui presente, porque foi uma promessa dEle para as nossas vidas. Eu tenho duas notícias para você. O calendário vai mudar, o calendário vai virar em alguns minutos, daqui a uns dias. E eu quero te dizer que nós vamos continuar com os mesmos problemas. Nós vamos continuar com as mesmas dificuldades. Mas sabe o que consola o meu coração? É que o mesmo Deus vai continuar conosco. O mesmo Deus vai estar caminhando com cada um de nós. O mesmo Deus vai estar nos abençoando, nos enchendo de graça, nos enchendo de poder.